Em muitas resenhas de livros sobre poder, como as obras de Robert Greene, encontramos frequentemente perspectivas moldadas por uma incompreensão fundamental da inteligência estratégica. Os críticos tendem a simplificar demais o assunto ou a expressar preocupação com interpretações potencialmente prejudiciais. Mas o que eles não entendem é que estão presumindo um conhecimento que muitas pessoas jamais desenvolveram. Nesse sentido, eles são privilegiados. Nunca precisaram desenvolver inteligência estratégica como meio de lidar com adversidades. Quando leem as 48 leis do poder, sentem medo. Sentem desconforto, porque nunca precisaram aprender esse aspecto da natureza humana. Por isso, reagem com forte aversão. Reduzem a questão às implicações morais, ignorando a intenção do livro e expondo uma dinâmica complexa presente nas relações sociais. O que sentem é confusão. Sua compreensão é limitada pela ausência de obstáculos relacionados à dinâmica de poder em sua própria experiência. Sem essa condição, reduzir o assunto a implicações morais torna-se inevitável. O problema se transforma em um muro que constroem contra um aspecto sombrio, porém real, das relações humanas. Não é que estejam fora do jogo de poder. Todos estão jogando com isso. A diferença é que eles se recusam a admitir. E isso não os torna morais, os torna vulneráveis. Quando alguém descarta o estudo do poder como imoral, o que essa pessoa está fazendo é imaginar que existe fora dessas dinâmicas, como se o desinteresse por estratégia a tornasse imune a elas. É como dizer que, se você não estuda propaganda, não pode ser influenciado por ela. O poder não é ético nem antiético, é estrutural. Ele não espera pelo seu consentimento para moldar os resultados. Essas resenhas são como um garoto rico zombando das táticas de sobrevivência dos pobres. As pessoas presumem que todos se envolvem nisso. Eles jogam jogos sociais de boa-fé, então rotulam essas estratégias como corrupção. Mas isso é uma ilusão sustentada pelas estruturas seguras em que vivem. Se o mundo fosse justo, todos jogariam limpo. Em prisões, campos de refugiados ou burocracias corruptas, você não sobrevive sendo moralmente puro. Você sobrevive lendo intenções, fingindo ignorância e trocando ambiguidade por segurança. A inteligência nesses contextos não é medida pelo sucesso acadêmico, mas pela capacidade de detectar perigos invisíveis antes que eles atinjam. Em ambientes instáveis, o pensamento estratégico não é opcional. Veja o caso de Akiyama Shinichi, de Liar Game. Sua vida mudou depois que sua mãe cometeu suicídio, após ser vítima de um golpe. Esse evento não apenas o feriu, mas definiu seu objetivo: destruir a organização responsável. Para isso, ele entrou em um mundo de manipulação e guerra psicológica, e desenvolveu a inteligência estratégica necessária para navegar nesse ambiente. Algo que se mostrou essencial quando ele foi arrastado para o Liar Game. Ou considere Akagi. Sem família ou sistema de apoio, ele foi lançado no caos desde cedo, repetidamente. Ele não teve o luxo de pensamentos ilusórios, ou de depender de crenças frágeis, como a lei da atração. Seu ambiente o forçou a ver o mundo com clareza, e agir sem ilusões. Ele entende que a realidade está constantemente fora da zona de conforto. E não tem medo disso. A inteligência estratégica não surge do conforto. Ela é uma adaptação a condições assimétricas, nas quais um lado define as regras, e o outro luta apenas para permanecer no jogo. Quando esse assunto é reduzido, não é por ser moral ou cruel, mas porque ele descreve uma realidade na qual muitos nunca precisaram operar. Aqueles que nunca enfrentaram riscos assimétricos frequentemente desenvolvem uma espécie de aversão ao poder. Eles romantizam a transparência, supervalorizam a sinceridade e assumem que intenção e resultado estão sempre alinhados. Indivíduos alfabetizados em poder aprendem rapidamente que a realidade pune a honestidade quando ela não vem acompanhada de força. Eles não mentem por ganho, mentem por proteção. Sua inteligência não é predatória, é precaucional. Esse tipo de pensamento é frequentemente encontrado entre grupos marginalizados. Diferente da educação formal, ele não é aprendido em salas de aula, mas forjado pela necessidade, pela sobrevivência em terrenos sociais instáveis. Nas raízes culturais da inteligência estratégica, explica-se que aquilo que muitas vezes é rotulado no Ocidente como astúcia ou manipulação, foi em muitas culturas oprimidas uma forma normal e respeitada de conhecimento. A cultura dominante retrata essas táticas como inerentemente negativas ou desonestas.
uma estratégia narrativa para deslegitimar as poucas ferramentas disponíveis para resistir à hegemonia. Em diversas sociedades indígenas e colonizadas, a dissimulação estratégica e a comunicação codificada foram formas cultivadas de resistência. As histórias não eram apenas entretenimento, eram ferramentas criptografadas para ensinar a ler o poder. Na cultura ocidental, a clareza é valorizada, mas em cultura sob vigilância, a clareza pode te matar. Saber falar sem ser entendido ou agir sem ser percebido era a forma de sobrevivência dos oprimidos. Esses livros só se tornam realmente perspicazes quando lidos sob a ótica da necessidade. Fechar a mente para essa realidade, fingindo que ela não existe, apenas aumenta sua vulnerabilidade. Talvez sua vida tenha sido fácil demais, e seus sentidos tenham se tornado insensíveis. Esses textos não foram feitos para serem copiados, mas para serem interpretados. E se a única lição que você extrair for manipular pessoas, você terá revelado mais sobre sua pobreza estratégica do que o livro jamais poderia. As 48 Leis do Poder não trata de manipulação por sadismo. Não é um guia para crueldade ou egoísmo como meio de ascensão social. A arte da sedução também não é um manual para explorar a vulnerabilidade emocional alheia, ou usar truques superficiais. Essas obras são frequentemente mal compreendidas. Muitos as leem de forma superficial, recuando diante da ambiguidade e da instabilidade que revelam sobre a realidade. Ao fazer isso, perdem as verdades sutis e relevantes que estão ali. Esses livros tratam da alfabetização nas regras invisíveis, da compreensão de estruturas criadas para beneficiar os poderosos, e da percepção de como obter vantagem quando não se está em posição dominante. Eles ensinam a olhar além do que as pessoas dizem e a observar o que realmente fazem. Inteligência estratégica é a habilidade de compreender regras invisíveis antes que elas te destruam. Não se resume a citações inteligentes, estética de tabuleiro de xadrez, banhos frios, abstinência ou vingança contra quem te ignorou. Não a trate como estilo ou estética. Inteligência estratégica é a capacidade de operar, adaptar-se e prosperar em ambientes desfavoráveis, instáveis e injustos. Aceitar isso é o primeiro passo para desenvolvê-la de verdade. Se você continua lendo livros apenas para se sentir confortável, para escapar da instabilidade em vez de se adaptar a ela, você não está crescendo. Está retrocedendo. A suposição confortável é que a justiça é o padrão e que a estratégia só é necessária quando algo dá errado. Isso está invertido. A justiça é a exceção. Se sua suposição padrão é que a sociedade é estável e cooperativa, seu comportamento vai colapsar no momento em que isso deixar de ser verdade. É por isso que os privilegiados temem esses livros. Eles expõem a fragilidade de suas suposições. A realidade recompensa aqueles que conseguem operar na névoa, que não precisam de conhecimento perfeito para tomar decisões eficientes. A inteligência estratégica não é construída em condições seguras. Ela é forjada no risco e aguçada pela ambiguidade. Se seu instinto é esperar até se sentir confortável, mais seguro, até que as regras sejam justas, você já está perdendo. O desconforto não é um sinal para parar de pensar. É um sinal de que você está finalmente perto de algo real. Não busque respostas fáceis ou atalhos. O mundo não vai desacelerar por causa da sua confusão. É exatamente nesse ponto que a maioria falha. Confundem compreensão com conforto. Acreditam que entender o mundo significa torná-lo menos ameaçador, quando, na realidade, compreender o mundo o torna mais nítido, e muitas vezes mais brutal. A inteligência estratégica não suaviza a realidade. Ela remove os filtros. Quando você começa a enxergar as dinâmicas de poder com clareza, percebe que muitas interações não são o que aparentam ser. Palavras deixam de ser confiáveis por si só. Intenções deixam de ser presumidas como benignas, e o comportamento passa a ser analisado como resultado de incentivos, pressões e contextos invisíveis. Nesse estágio, ocorre uma ruptura. Você deixa de reagir ao que é dito e passa a observar o que é feito, o que é evitado e, principalmente, o que é ocultado. A maioria das pessoas vive na superfície das interações sociais. Elas operam com base em narrativas explícitas. O que foi dito, o que parece justo, o que soa correto. Mas o jogo real acontece em outra camada. Uma camada onde decisões são moldadas por interesses, onde alianças são temporárias e onde a aparência frequentemente substitui a essência.
Inteligência estratégica é a capacidade de operar nessa camada sem se perder na superfície. Isso não significa se tornar paranoico ou desconfiar de tudo. Significa desenvolver um tipo diferente de percepção. Uma percepção que não se satisfaz com explicações simples, que busca padrões, que identifica inconsistências e que entende que toda ação está inserida em um sistema maior de incentivos. Porque no fim, as pessoas não agem com base apenas no que acreditam ser certo. Elas agem com base no que podem, no que ganham e no que temem perder. E é por isso que a ingenuidade é tão perigosa. A ingenuidade não é apenas falta de conhecimento. É uma escolha, consciente ou não, de não observar profundamente. É preferir a narrativa confortável à realidade complexa. É confiar sem analisar, aceitar sem questionar e reagir sem interpretar. Em ambientes simples, isso pode não ter grandes consequências. Mas em ambientes competitivos, instáveis ou assimétricos, isso é fatal. Porque enquanto você opera com base na boa-fé, outros podem estar operando com base em cálculo. Enquanto você assume alinhamento, outros exploram desalinhamentos. Enquanto você espera clareza, outros se beneficiam da ambiguidade. E isso cria uma assimetria silenciosa, uma diferença de percepção, que com o tempo se transforma em diferença de poder. Por outro lado, desenvolver inteligência estratégica não significa abandonar valores. Significa entender que valores, por si só, não são mecanismos de proteção. Eles precisam ser acompanhados de leitura, adaptação e consciência de contexto. Ser ético sem ser estratégico não te torna forte, te torna exposto. Da mesma forma, ser estratégico sem qualquer estrutura interna também leva à ruína, porque sem critérios, você se perde no próprio jogo. O equilíbrio não está em rejeitar o poder, nem em se submeter a ele cegamente. Está em compreendê-lo. Compreender quando agir diretamente e quando agir indiretamente. Quando expor e quando ocultar. Quando confiar e quando testar. Quando avançar e quando recuar. Esse tipo de discernimento não pode ser ensinado apenas por teoria. Ele é refinado na prática, na observação contínua e na disposição de revisar suas próprias interpretações. Porque a realidade não é estática. O que funciona em um contexto pode falhar em outro. O que parece seguro hoje pode se tornar vulnerável amanhã. E o que parece irrelevante pode, sob as condições certas, se tornar decisivo. Por isso, inteligência estratégica não é um conjunto fixo de regras. É um processo. Um processo de ajuste constante entre percepção e ação, entre leitura e movimento, entre o que você sabe e o que o ambiente exige. E talvez essa seja a maior diferença entre aqueles que apenas consomem ideias e aqueles que realmente evoluem. Uns buscam respostas prontas, os outros desenvolvem a capacidade de navegar sem respostas definitivas. No fim, não se trata de dominar os outros. Se trata de não ser dominado pela própria cegueira. Porque o maior risco não está na malícia dos outros, mas na sua incapacidade de percebê-la a tempo.